Ok, boa tarde. Estamos aqui assim a preparar o lançamento de uma entrevista com um jovem autor, jornalista, interventor social e com um significado bastante importante para aquilo que tem que ser a democracia que vai ter que acontecer tarde ou cedo em Angola. E antes de mais nada, quero transmitir a minha profunda admiração por este livro que está aqui, A Prisão Política, cujo autor é o Cédric de Carvalho e que faz parte do famoso grupo 15+2. Eu, antes de mais nada, gostaria de começar pelo seguinte: como é que é possível que um grupo de jovens, numa sala, no caso nem sequer era na rua, numa sala, a conversar e a ler um livro, né, gera um terror tão grande no sistema e no regime angolano? O que é que vocês são para serem tão temidos pelo grupo do senhor José Eduardo Santos, no caso? Ora, meu caro, primeiramente também agradecer imenso pelas palavras e pelo convite. É uma honra estar aqui para esta entrevista com o caro João Tito. E pronto, respondendo à questão, também não sei exatamente o que representamos de perigo ou que representávamos de perigo para o governo de José Eduardo Santos. Mas sim, até para nós mesmos que estávamos a fazer uma ação que sim, que conhecíamos, sabíamos perfeitamente qual era o objetivo e sabíamos do impacto que teria, mas isso é o impacto que teria no futuro, mas ficamos surpreendidos com aquela ação tão desproporcional naquela altura, porque acreditávamos que não era o momento para eles abortarem aquela ação. Mas pronto, lá fizeram o que fizeram e também, e daí o processo todo que desenrolou, da forma como desenrolou, pelas piores razões, né? Na verdade, é geral no mundo inteiro. As ditaduras têm sempre muito medo das democracias e têm muito medo dos democratas, no caso concreto. E, antes de mais nada, um grande abraço pela vossa coragem, pela forma como vocês têm mantido a luta, apesar de quantos meses de prisão que vocês tiveram que suportar? Né? 1 ano e 1 mês. 1 ano e 1 mês, no qual Não, passaram... 1 ano e 9 dias. Não, foram exatamente 1 ano e 9 dias. Foi a 20, a detenção foi a 20 de junho e a libertação foi a 29 de junho do ano seguinte. Sim, senhora. Muito obrigado por essa expressão clara de quanto tempo é que estiveram presos. E, já agora, passaram por quantas prisões? Eu, no meu caso, devo ter passado por umas 4 ou 5 prisões, né? Porque aquilo foram... Pronto, eu descrevo no livro que, a dado momento, tornei-me um preso interprovincial, ou seja, fui retirado de Luanda, que é onde decorreu o julgamento e toda a ação, fui levado para uma província vizinha, isso para não falar que também a primeira cadeia também está ali numa fronteira entre Luanda e uma outra província, então foram muitas prisões desconhecidas, todas eram desconhecidas, a maioria desconhecidas para mim, para nós, foi uma coisa extraordinária. E como é que eu, pela leitura do livro, senti as tuas emoções e os teus temores naturais de quem está preso e se arrisca a ser morto? Tiveste esse temor, não é? De pensares que ias ser morto, não é verdade? Permanentemente. É assim, se cá fora, enquanto estamos na liberdade, sabíamos que não vivemos num espaço de liberdade, é um espaço onde, em plena rua, em plena manifestações, ativistas foram mortos, jornalistas foram detidos, espancados, aliás, e jornalistas também foram mortos, como foi o caso do jornalista Ricardo de Melo, É verdade. recentemente o jornalista da Rádio Despertar. Jornalistas são mortos no exercício da sua profissão, por exercer a sua profissão, e ativistas também, dentro da prisão, sabendo que estamos sob total domínio do ditador, da ditadura, era sabido que a qualquer momento podíamos ser mortos. Ou seja, era abrir a porta e enfiar-nos uma bala na cabeça, sem manobra, sem margem nenhuma de fugir, como seria possível, por exemplo, numa manifestação, colocar-se a correr. Na prisão não havia essa possibilidade, então temia, sobretudo temia porque
diariamente eram demonstrados atos mesmo de violência, aquilo. Aliás, todo o processo de prisão, todas as condições da prisão em que estivemos foram sempre de bastante violência, ou seja, nem sequer as regras prisionais eram cumpridas no nosso caso. Então, havia a possibilidade de, a qualquer momento, surgir a ordem para matar-nos. E sem também descurar a hipótese de existir alguém que, por excesso de zelo, também pronto, matamos. Porque existia. Há uma coisa que eu fiz aí um paralelo no livro, é que, tal como em 77, quando Agostinho Neto declara que não vamos tolerar, não vai existir perdão, não existirá julgamento, começam logo as matanças de 27 de maio. Ainda que isso tenha sido, sim, uma ordem de forma implícita, também quando estávamos presos, alguns dias depois, já no dia 2 de julho, Zé Eduardo também faz um discurso onde, no discurso, cita-nos como possíveis pessoas que querem reeditar um 27 de maio. Imagine que na prisão, na esquadra onde estávamos, por acaso algum agente com uma dimensão estratosférica para com José dos Santos acha que estaria a prestar um serviço à pátria a José dos Santos e decidisse abrir a porta e limpar-nos naquela noite e pronto, ficaríamos por ali. Isso mesmo, o medo era bastante real, palpável e permanentemente estávamos em pânico, né? Eu sei o que isso é, porque passei uma vez, também um período de uma semanita preso em Luanda, no caso, com uma acusação absolutamente surreal, que felizmente o tribunal acabou por reconhecer que era completamente absurda, mas o que importa aqui é, e sei como é que era a prisão onde estive, como é que eram as prisões onde tu estiveste? Água quente, banho, pequeno almoço, grande ginástica durante uma parte do Não, dia, era assim a vida de um preso não. em Luanda, porque aqui em Portugal, antes de 25 de Abril, mas também estive preso, e era um hotel de 5 estrelas ao pé da prisão onde eu estive. Já agora, como é que é aí a tua experiência que relatas aqui? Vou voltar a mostrar outra vez o livro que tu publicaste e que é simplesmente espantoso e que merece uma leitura por todos aqueles que são cidadãos democratas do mundo inteiro. Não, as prisões em Angola, e quem já leu o livro e quem passou pelas prisões nos anos passados, no pós-independência, logo nos dos primeiros anos depois da independência, e como é o caso do autor do prefácio, percebe-se logo que não há muita diferença. Ou seja, só uma coisa em que o regime angolano não se preocupou em fazer alterações é nas prisões. Há muitas coisas que o regime não fez alteração nenhuma, mas nas prisões também há isso. Porque convém, porque, aliás, tão logo tornamos-nos independentes, Angola iniciou o processo de prisões políticas. E nas prisões políticas, obviamente, quanto mais degradante elas forem, melhor para o regime, porque quer mesmo subjugar seus opositores. Isso não mudou sequer para os presos de delito comum. As prisões, as condições, a degradação delas é a mesma, mas para nós, para presos políticos, ela torna-se mais degradante ainda, né? É só ver que nós, quando fomos detidos, fomos colocados em isolamento total, ou seja, é normal, existe o chamado princípio da compartimentação que determina que determinados presos acusados de um determinado crime têm de ser colocados, podem ser colocados por exemplo, numa ala prisional em que estejam todos daquele crime, pronto. Mas no nosso caso foi completamente diferente, era isolamento total. E eu, como não era, pronto, como foi a primeira vez que estive preso, a dado momento até achei que fosse normal estar isolado na cadeia. Mas depois fomos percebendo, pronto, eu e certamente mais alguns companheiros, que aquele isolamento total era uma forma mesmo de humilhação, de repressão muito mais direta para conosco do que é reservado aos presos de delito comum. Estar na E de escuridão. pressão psicológica fortíssima, acredito bem. Exatamente. Uma das coisas a que nos submeteram, por exemplo, é
E isso só percebi mesmo no fim do livro, de ter escrito o livro, é a escuridão. É estar em celas completamente isoladas e escuras. A dado momento, pensei que fosse normal estar nas cadeias, ou a dado momento não ter luz na cadeia, ou apagar a luz da cela, como forma mesmo de punição normal de um recluso. Mas, afinal de contas, não. Era uma coisa direcionada a nós, os 15, no princípio, que só mais tarde, porque eu depois mais tarde, porque estávamos isolados e nunca me preocupei em saber desse detalhe, mas só quando esse livro estava já fechado, é que tive a curiosidade, porque alguém, o Carlos, o Pires, assinou questionou-me e fui perguntar aos companheiros que também, nos primeiros dias, nas esquadras, nas prisões, as esquadras foram, ficamos uma semana na esquadra, depois fomos às prisões. Nestas prisões onde ficamos, se por acaso também ficaram sem energia, às escuras, e disseram que sim, também ficamos às escuras mesmo. Ou seja, eles, propositadamente, passaram uma ordem para que não houvesse iluminação nas nossas. Isso afetou-te fisicamente até, pelo lido do livro? Eu não usava óculos e passei a usar óculos em consequência da escuridão em que fiquei durante aquele tempo todo. E, na verdade, o Estado ainda não se preocupou em demonizar-te dessa violação sobre a tua condição física, não é? Não, o Estado não preocupa-se, não preocupa-se, nunca vai se preocupar, e por isso mesmo eles arranjaram um artifício que foi a tal amnistia. Aquilo foi tão bem pensado que era exatamente a evitar um possível processo de reclamação de indemnização. Então, neste momento, judicialmente, não temos como recorrer para um pedido de indemnização, porque, à partida, somos realmente criminosos, só que criminosos amnistiados. Inacreditável. É isso que eles fizeram. É. Mas agora deixa-me fazer-te uma pergunta. E com esta, não direi mudança de regime, porque não é mudança de regime, mas mudança de presidência, direi assim, houve alguma mudança na relação convosco ou não? Olha, o que tem se demonstrado é que não houve. João Lourenço ensaiou, tem estado a ensaiar. Ele tem sido bastante positivo como reconhecimento, atribuição de medalhas a ativistas bastante destacados e com um percurso bastante interessante. Receber no Palácio ativistas que até bem pouco tempo não podiam se aproximar sequer da Assembleia Nacional. É só saber que temos um companheiro ativista aqui, por tentar entrar na Assembleia Nacional, foi detido, né? Só por tentar. Então, essas ações de João Lourenço atualmente, de certo modo, lhe dão bastante vantagem a este nível da apreciação. Mas esta é só a apreciação, porque no plano material, real, continua o mesmo clima de crispação entre ativistas e governo, regime. É só ver que, tão logo, poucos meses depois de João Lourenço ser empossado, já como presidente, um jovem ativista foi raptado em casa. Né? Foi raptado em casa, doente, foi raptado. Neste momento, há jornalistas com processos judiciais em curso com a acusação de difamação e calúnia, ou seja, a célebre acusação de difamação e calúnia contra o Deus da nação, que é sempre o presidente é tido sempre como um Deus, continua. E João Lourenço continua, ou seja, João Lourenço continua a sentir-se ofendido quando é feita uma investigação, é feita uma publicação de um artigo que visa, do qual ele é visado, ou os seus familiares, ou até os seus colaboradores mais diretos, e abre-se logo o processo. Há detenções e mortes também de ativistas até agora. A morte mais recente, ou a de que muito se fala, é a morte de um jovem estudante universitário que, participando na primeira manifestação, no dia 11 de novembro, dia histórico, foi morto a bala pela polícia. Então, nós divulgamos a fotografia e o vídeo dessa situação horrorosa
e de facto estamos aqui completamente solidários com o vosso combate. Desculpa a interrupção. Não, não, sim, exatamente. O jovem inocente foi morto e continua. E a forma como João Lourenço, e até porque podemos aqui medir a reação de João Lourenço, porque ele reagiu publicamente no encontro de simulação de manobra com a juventude, e então falou desta morte, mas é sempre atirando a bola para o canto, dizendo que não, isso não é morte, não foi morto intencionalmente, foi um incidente, e é sempre mas é só analisarmos que o discurso para desculpabilizar, para minimizar sempre questões de natureza política, de repressão política, é igualzinho da época de Jorge Santos. É sempre a minimizar. Os dois jovens que foram mortos, e um deles atirado aos jacarés, acho que em 2011, ou 2012 já, o Camolin, Alves Caçula e Camolin, durante todo o tempo foi sempre que não, são incidentes, desapareceram, não, ninguém sabe, é sempre minimizado. João Lourenço também continua a minimizar todas as ações repressivas contra ativistas e jornalistas. Sei, pela leitura do livro, que, inclusivamente, em resposta à visão e à repressão de que estavas a ser alvo, que tu e os teus companheiros entraram em greve, no caso, descreve um pouco o que é uma greve da fome para os nossos leitores. Bom, É horrível, eu sei o que é, mas é bom o leitor saber como é que isso foi. É bastante horrível. Eu não sou das pessoas que fez as greves mais longas. A greve mais longa foi feita por outro companheiro, Nuno Dalla. O Luato foi a greve também mais longa, foi 37. O Nuno penso que fez 38 ou 39 dias, mas do Luato foi a mais mediatizada. E essas greves, e também sim, eu também fiz greves, e estas greves, é muito difícil fazer uma greve de fome, porque o primeiro elemento, parecendo que não, mas o primeiro elemento que derruba-nos nem é sequer a fraqueza física, é a fraqueza mental, emocional. É emocional, psicológica de aguentar a greve. Então, às vezes, para fazer a greve, é preciso estar muito forte em termos psicológicos. Iniciar uma greve com já bastante debilitado psicologicamente. É pesado. A poupa greve são muito mais rápidas do que quando se está preparado psicologicamente. E eu fui uma dessas pessoas que comecei a greve sem estar suficientemente bem preparado e o impacto foi bastante brutal em mim. Daí que, pronto, houve que na última greve de fome que fiz, isso já, que a greve de fome que depois surgiu a prisão, a lei que já autoriza a prisão domiciliária no país, foi uma greve que eu declarei num dia e no dia seguinte, no dia seguinte já estava bastante fragilizado. Estava bastante fragilizado fisicamente, né? E percebeu-se, as pessoas perceberam-se ao meu redor, porque também foi uma greve extrema, né? Aquela em que, normalmente a greve de fome as pessoas vão ingerindo líquidos, que os líquidos sustentam imenso o corpo ainda por alguns dias, mesmo que não haja alimentação física. Mas quando eu tinha cortado então o impacto foi muito, notou-se de um dia para o outro o impacto desta greve. E não foi fácil para ninguém. Também é importante passar aqui para quem nos vê e ouve, que um dos impactos muito fortes da greve é por parte da família mais direta. É aquela que está ali diariamente conosco, que não suporta, entende que não está fácil para nós, quem está detido, quem está lá no calabouço, mas também é esta família que mais sofre, porque ela que está a lutar imenso, porque, como tenho dito, nós tivemos presos, e muito do que foi feito para a nossa libertação, aliás, tudo que foi feito para a nossa libertação, foi feito por nossos familiares, amigos e até pessoas anônimas em Angola, em Portugal, sobretudo, e em outros países, mas são esses que mais sofriam também com nossos atos dentro da prisão. Absolutamente. Eu tenho essa experiência e sei, já agora, uma questão de curiosidade, que eu já li alguns, que os primeiros momentos da greve da fome são os mais difíceis. São mesmo aqueles em que a adaptação do corpo e da mente é mais difícil de iniciar. Tenho essa experiência pessoal até, portanto sei o que é que tu sofreste.
Deve ter Exatamente. sido bastante complicado para ti e para os teus companheiros, de certeza absoluta. E bem, É, na sequência destas greves da fome, na sequência da vossa firmeza em relação à atitude dos meios de repressão sobre vocês, eles foram forçados a amnistiar a vossa atividade. Significa que eles consideram que vocês são ainda criminosos, é isso? exatamente. Ou seja, oficialmente somos criminosos. Aliás, é mesmo assim judicialmente que se diz. Só que criminosos perdoados por uma lei da amnistia. João Lourenço, até João Lourenço, nesse aspecto, foi cauteloso em, agora, num processo de, o que chama de processo de perdão e tudo mais, que ele tem ali um nome extenso de uma comissão que ele criou, dos conflitos que houve no país, tem cuidado de excluir-nos deste processo. Ou seja, todos os processos de 2002 em diante, João Lourenço deixa de lado. Pois. O perdão é para antes deste período. Isso também revela que até ele mesmo, em termos de consciência, também está muito convicto de que somos criminosos. Ou seja, é um grupo de rapazes, jovens, que devem continuar a ser combatidos. Aliás, não podia ser diferente, porque seria até uma contradição. Se ele agora dissesse que não, porque estão perdoados. Até os jovens estão perdoados. Porque ele era ministro da Defesa em 2015 e fomos acusados de tentativa de golpe de Estado. Ou seja, o ministro da Defesa, o Ministério da Defesa, está diretamente envolvido nas ações de controle, de repressão contra um suposto grupo que está a preparar um golpe de Estado. Então, certamente ele chancelou. Como é que é possível, pá? Como é que é possível alguém acreditar que a leitura de um livro seja a preparação de um golpe de Estado? Como é que é possível alguém acreditar nisto, pá? Num Olha, Estado Fausto, de Direito, no caso concreto, com uma Assembleia Parlamentar a funcionar, um governo a funcionar, as forças de segurança a funcionarem, como é que é possível? não sabe como é que é possível. As mentes, os regimes ditatoriais, quando estão ameaçados, quando são ameaçados por forças democráticas, são capazes de cometer os mais absurdos, e este é um absurdo que eles cometeram. Mas eu, por pouco, e conto isso também no livro, no dia da detenção, quando fomos retirados da sala, algemados e colocados no chão lá do quintal, do espaço onde estávamos, eu pensei realmente, aliás, pensei isso durante tantos meses, só no momento em que fomos a julgamento é que esse pensamento caiu. Porque eu achei que realmente tinham plantado provas naquele local. Se Uhum. calhar eles vão agora, colocaram-nos fora, se calhar agora na sala, vão colocar lá umas armas, umas granadas, para se calhar, quem sabe até também um blindado vai entrar naquela sala. E depois fazem fotos com nossas coisas lá de lado e juntam isso no processo para dizer que realmente estavam aí a preparar um golpe. É que depois fomos ao julgamento, quando vem a pronúncia de acusação, vemos aquilo e não havia nada. Nem sequer Inacreditável. só uma pistola. Ok? Mas então, e como é que eles ainda assim colam? Mas colavam, continuaram a insistir em tribunal e fomos condenados mesmo por rebelião. Ou seja, oficialmente tentamos mesmo fazer um golpe. Estávamos a preparar um golpe de Estado. Eu achei absolutamente maravilhosa aquela vossa atitude coletiva de aparecerem descalços no tribunal e achei incrível a reação completamente já de louco do juiz em relação à vossa atitude. Os meus parabéns agora, no caso. Obrigado. Pronto, aquela foi uma ação pensada. Eu pensei aquela ação, mas não era nem era tanto como, pronto, claro, tudo que fizemos, tudo que um preso político faz enquanto está detido é uma ação política, é uma ação ativista, e fizemos aquilo, mas era muito na sequência do desprezo, dos maus tratos que sofremos durante o processo. Ou seja, nunca recebemos nenhum equipamento, ou seja, os nossos pés continuavam descalços. Eram com o nosso material, tinha que ser chinelas enviadas pelos familiares. E só no último dia, e foi mesmo no dia do início, no dia 16 acho que dia 16 de novembro, sim, dia 16 de novembro começa o julgamento, às 5 horas daquele dia que aparece
aparece calçados. Olá, está aqui, você tem que calçar, tem que ir todos os calçados ao tribunal. Ah, pronto. Mas também eles não trouxeram os calçados, sabia que eu tinha declarado que iria ao tribunal descalço, e eles já sabiam disto. Então trouxeram os calçados como forma de nos obrigar a ir calçar. Tanto é que alguns companheiros cederam mesmo e calçaram e foram, mas a maioria não cedeu. Fomos descalços, aquilo foi um grande braço de ferro em pleno tribunal já, mas lá vencemos e também eles não tinham como, não teria julgamento, e não teria julgamento por um capricho. Não há nada nos regulamentos que obriga um preso, um detido a ir calçado ou de fato gravata para o tribunal, e lá eles tiveram que ceder porque havia já muita atenção para aquele dia, né? E, na verdade, mudando um pouco de assunto, pá, pela leitura também se vê que há uma grande curiosidade e até alguma simpatia dos presos comuns em relação a vocês, não é verdade? Não, há muita, há muita. Há muita, e eu também no livro reconheço o meu medo no início dos presos comuns. Há cá, e de um modo geral, as cadeias têm uma fama de que os novatos nas prisões são violentados, e é verdade, os novatos nas prisões são muito violentados pelos antigos. Mas quando se entra para a cadeia com um estatuto de ativista, é completamente diferente. Há um respeito, e esse respeito também é muito interessante, talvez até de estudar e perceber por que desse respeito. Porque realmente os presos, por mais violentos que eles sejam, diante de ativistas, têm compaixão. Ou seja, a ideia deles é de que estás aqui justamente, não só injustamente, como estás aqui lutando pela nossa causa. Verdade. Porque é curioso, é que eles mesmos, o criminoso do delito comum, ainda assim, reconhecia e, epá, pronto, eu roubo mesmo, tal, mas vocês lutem mesmo por nós. Muito bem. Quem sabe um dia isso muda e eu deixo também de roubar aqui a galinha, porque eu só roubo a galinha porque não há emprego, não há oportunidade. E é uma grande verdade, né? É uma grande verdade. Não há mesmo oportunidades. Aliás, no geral, a criminalidade que existe em Angola é uma criminalidade de baixo nível. As cadeias estão cheias, estão mesmo abarrotadas, superlotação. Mas é com uma criminalidade de subsistência, que eu chamo de criminalidade de subsistência. É um criminoso nada perigoso. Claro, assassinatos, dá muita violência, esfaqueamentos, mas é de uma criminalidade de subsistência, é mesmo roubar para comer. Sem sombra de dúvida. O crime organizado, que também existe nesse país, e as autoridades têm negado imenso, que também existe, mas o crime organizado, o tal de colarinho, continua impune, continua longe das cadeias. Né? E mesmo quando é preso é tratado de outra forma, como tu também relatas, não é? Exatamente. Os presos de colarinho branco, os ex-ministros, ex-governadores, estão lá na prisão. E também conto ali no livro alguns com quem nos cruzamos nas prisões. São a realeza das prisões. Precisamente, precisamente. E já agora, pegando outra vez na vossa atividade política, no caso, este vosso processo criou alguma coesão entre vocês? Vocês continuam a lutar pela democracia ou não? Como é que isso está? Não, o processo em si, se há uma vitória deste processo todo, foi o contágio que o ativismo, o civismo gerou na sociedade. Até antes da nossa detenção, e até mesmo com a detenção, o medo ainda imperava muito no país, sobretudo por parte da juventude. Há muito medo, o medo é real, ele é palpável quase, ele está no ar. Mas com a nossa detenção e, sobretudo, é isso que eu digo, com a nossa postura na prisão, muita gente sentiu-se, a juventude angolana, muita juventude angolana, sentiu-se encorajada. Daí que depois de 2015, houve um multiplicar de organizações esmagadoramente informais,
seus bairros começaram a fazer o ativismo local. Isso é Perfeito. fruto deste processo. Multiplicaram-se não só em Luanda, e este também um dos principais ganhos é que contagiou o resto do país. Hoje, em várias províncias de Angola, há pequenos núcleos locais a desenvolver a sua ação localmente, reivindicando por melhorias localmente. Porque também temos esse problema que estamos sempre a fazer reivindicações ao nível central, estamos sempre a olhar para o topo e esquecemos-nos da base, que também é possível fazer reivindicações a partir da base. E isso passou a acontecer muito depois de 2015, que, digamos, é uma vitória, é um dos elementos positivos desta detenção. E voltando a pegar na tua situação concreta, quer dizer, como é óbvio, ganhaste uma enorme fortuna com o facto de teres sido um preso político e tens uma vida estável e segura, tens emprego garantido, tudo isso, não é verdade? Pô, não, não é. Nós, até hoje, temos sofrido consequências da prisão. E isso também é importante dizer, mesmo até que deixe também preocupado alguma juventude que queira participar neste processo. Mas é preciso dizer que há consequências. E até hoje pagamos por esta ousadia, por esta coragem, por este afrontamento. Mas é necessário dizer que não houve ganhos nenhum. Isso também houve. Aliás, o caso Joffre coloca isso assim, aconteceu. Você acredita que recebemos imenso dinheiro, que estamos bem, muito bem de vida, mas é mentira. Continuamos com imensas dificuldades, consequências os outros, que também é natural, uns a tentarem recuperar a vida, até hoje a tentarem recuperar a vida, como é o meu caso, né? Não foi, e aqui posso contar, porque também está no livro, não foi, eu estava a fazer o ensino superior na altura, em 2015, e estava a fazer o último ano do curso de Direito, e não foi possível concluir, só concluir agora em 2021. Só agora que foi possível fazer a defesa da tese de licenciatura e ter agora, digamos, o título de licenciado em Direito. Foram consequência disso tudo. Foram 5 anos, né, contando que saímos em 2016, 5 anos de atraso de vida. Sem falar no plano familiar, que também há imensas consequências. Precisamente. Né? Também há imensas A tua consequências. esposa e a tua filhinha devem ter sofrido muito contigo, não é verdade? Sofreram imenso. A minha esposa sofreu muito. Eu tenho dito, a minha esposa sofreu mais do que eu. Pronto. Este também é um dos aspectos que não se olha muito quando se está perante uma prisão política. Os familiares mais diretos. Porque, para além de fazer, de todo o sacrifício que têm de fazer para continuar a dar-nos o apoio, e continuar a dar o apoio em casa, no caso da minha esposa, a nossa filhinha, continuar a cuidar da nossa filhinha na altura, há toda a pressão do próprio serviço de inteligência, do próprio regime, continuava a não deixá-las em paz. Claro, Os familiares continuavam a ser pressionados. Famílias foram expulsos dos seus empregos por estarem associados a nós. Então, tudo isso são consequências. E, de certo modo, vai lá, também acaba por ser uma grande tortura psicológica para nós. E, pronto, enquanto indivíduos, estamos nisso voluntariamente, mas depois percebemos o impacto, as consequências que ela tem para nossas famílias e a partida, precisamente. e como nossa missão é cuidar delas. Se me deres a oportunidade de fazer uma pequena interrupção, eu vou apresentar o novo livro, vou mostrar que podem adquirir o livro via www.autores.club, no caso concreto, e garantidamente tenho a certeza que este livro poderá ajudar a ti e à tua família, como certamente também aos teus companheiros deste combate pela democracia em Angola, não é verdade? Sim, vai ajudar imenso. Porque é preciso, como o reitero e é o mote para publicar este livro, é preciso deixar escrito na primeira pessoa o que passamos. É preciso que os atores da mudança que lutam pela democracia no país, escrevam na primeira pessoa o que passaram.
absolutamente. Isso surge muito da dificuldade de encontrar escritos dos nossos inspiradores. As pessoas que nos inspiram para essas nossas lutas, pessoas que ainda estão em vida até, muitas que estão em vida, infelizmente poucas escrevem. Pouco se sabe sobre o que passaram, o que fizeram, até mesmo a própria luta pela libertação de Angola, há poucos escritos nas primeiras pessoas. Então, isso abre sempre muito espaço para manipulação, deturpação da história. E é comum atualmente ver-se deturpações como dizer que determinada ação que foi feita por uma pessoa, afinal de contas, não era esta pessoa que fez. Um dos exemplos concreto e atual que está a ser esbatido é de William Toné, que foi meu diretor no jornal Folha 8. Um grande amigo meu também, um grande amigo meu, sem dúvida, um grande homem. William, meu mestre, ele que recentemente existiu, recentemente não, há alguns anos, passou a existir uma campanha que visava dizer que ele não é um dos artífices dos acordos do Quango entre o MPLA e a UNITA, as fábulas e as falas. Há uma deturpação, querem deturpar isso. Uma das pessoas que está à frente, que esteve à frente deste processo de manipulação, de eliminação da participação de William Toné, é o general Higino Carneiro. Então, isto é preciso. E William está em vida, tem um jornal, e fez questão. Na altura, lembro-me que William fez questão de quase ocupar 2/3 do jornal, colocando lá todos os fatos, jornais, documentos, tudo, colocou lá. Mas isso é porque ele tem esse poder. E mesmo tendo esse poder, tentaram eliminar-lhe da história daqueles acordos. E quem não tem, são muitos os que não têm poder de expor-se, de contar a sua versão. E é nós, jovens, que temos essa visão, que percebemos dos perigos da manipulação, temos de fazer diferente, temos de registrar, temos de deixar a história escrita, claro, sem vanglória, não estamos a fazer grande coisa, é apenas uma narração, mas essa narração poderá servir de suporte para futuros historiadores. E é uma narração absolutamente humana, devo dizer, feita com muita emoção e muito sentimento. Tu consegues descrever essas tuas emoções, os teus medos, as tuas raivas, os teus atos de coragem com grande humildade, e é muito bonito para acompanhar-te neste livro e acompanhar os teus companheiros na descrição deste livro, no caso concreto. Só por isso, para o livro valeu a pena, e espero que valha a pena em muitas edições que possam ser feitas. Já agora, como é que tu fizeste uma ligação a uma editora portuguesa, diga-se passagem? Mera curiosidade também, os meus cumprimentos ao editor dessa obra também. O grande João Ricardo. Eu tenho muita admiração pela Perfil Criativo. Estou a trabalhar num livro, um livro. Aliás, deixa-me só também aqui mostrar, porque também é um livro. Força. É para isto que nós existimos. O livro Autores e Escritores de Angola foi editado também pela Perfil Criativo, autores.club, da autoria de Tomás Lima Coelho e o grande Tomás Gavino. E eu o Tomás recentemente decidiu passar o testemunho, passar o cajado deste livro. E passou a mim. Eu que estou a dar continuidade a este trabalho. É um trabalho megalômano, extraordinário, preciso. E eu tenho já contato com este livro há algum tempo. Daí, quando estive a publicar este livro, sabendo que o livro A Prisão Política, sabendo que há uma necessidade de existir uma ponte entre Luanda e Lisboa, Angola, Portugal, os dois países, depois de Angola, Portugal é o país, é o centro das reivindicações, dos apoios que tivemos, aliás, da imprensa, a pressão midiática e até a pressão nas ruas, como um espaço de liberdade, veio o Partido de Portugal, né? Um espaço de liberdade, e houve, felizmente, muita participação. Claro, agora há o risco de os nomes dos organizadores terem ido parado na embaixada angolana, a Câmara deve ter enviado também o nome de quem. Isso é uma parte.
Então tive esse contacto e era preciso ter uma editora em Angola e outra editora em Portugal para que viabilizasse de forma muito fácil o acesso ao livro nos dois países. Os meus parabéns pela ideia, é muito bom, muito positiva essa ideia, até porque há uma comunidade luso-angolana muito grande aqui neste país e que não esqueceu as suas raízes e as suas ligações à Angola e, portanto, pode dar um forte apoio às vossas lutas e às vossas atividades e, no caso, de criar condições para que os vossos rendimentos sejam minorados do ponto de vista daquilo que é a pressão do regime, para que vocês morram pela fome e pelo silêncio, não é verdade? Que é, no fundo, o que também passa na cabeça de muitos deles, é que vocês desapareçam pela fome e pelo silêncio, não é? Exatamente. Aliás, eu conto até no livro também um episódio deste, né, que estava interessado e continuo interessado em que não tenhamos meio de subsistência, né? Que morramos da fome, que não tenhamos era nem beira. É preciso, e nós temos de várias formas sobrevivido mediante o que chamamos de uma economia de subsistência. Porque também é importante frisar isto, é que, tal como mais uma vez, voltando a João Lourenço, sim, com José Santos, muitos dos companheiros que estavam na função pública que perderam seus empregos, até agora com João Lourenço, muitos não voltaram. Mesmo até os que estavam no setor privado, também foram expulsos, os seus vínculos foram suspensos, foram mesmo desfeitos por repressão apenas, né? Por medo, alguns por ordem. E temos um caso flagrante, que é o único militar que foi colocado no processo. Digamos, foi colocado porque foi mesmo uma armadilha que lhe fizeram, montaram-lhe para embelezar o processo com um militar, dizendo que é mesmo um golpe de Estado que estão aí a preparar, mas até hoje ele não volta ao trabalho. É um jovem cheio de... Inacreditável, meu caro. Bem, eu fico particularmente satisfeito com a oportunidade que me deste para esta entrevista. Dou a garantia que nós vamos divulgar a entrevista não só em Portugal, em Angola também, no caso no Brasil certamente, em Cabo Verde, porque temos essa oportunidade e vamos fazer os possíveis para, com a divulgação desta nossa conversa, também fazer a divulgação do livro e incentivar as pessoas para a aquisição do mesmo livro. Os meus parabéns pelos teus sentimentos, os meus parabéns e um forte abraço pela forma corajosa com que enfrentaste este combate e espero ansiosamente que continues a fazê-lo e com os teus companheiros também. Um grande abraço, muito obrigado, muito obrigado. Estou estrategizando por essa oportunidade. É uma grande oportunidade e também pelas palavras do livro. Eu escrevi o livro com essa preocupação de que fosse possível demonstrar, fazer o leitor vislumbrar os passos que estávamos a seguir, a situação em que estávamos, mas também tive a preocupação de fazê-lo sem demonstrar mágoa, ódios. E para isso tive um grande aliado ao lado, que era o livro do Carlos do Pires, que estava mesmo ali ao lado, que escreveu o livro São Paulo, Prisão de Luanda, já mais de 40 anos depois da prisão dele, mas de uma forma muito descontraída. E eu queria também escrever assim. Obviamente que não cheguei àquele nível, porque também pelo tempo, pouco tempo passado depois da prisão, mas foi uma das maiores preocupações durante todo o processo de prisão, foi não cultivar ódio pelas pessoas que estavam atrás daquela detenção, daquela situação em que nos encontrávamos. É difícil. Sem dúvida, é muito interessante também essa perspectiva, que aliás me leva a recordar, o Heitor também pôs essa questão aqui assim na mensagem, me leva a recordar um outro cidadão do mundo, uma grande personalidade do mundo, Nelson Mandela, que soube perdoar até àqueles que o mantiveram preso, no caso, e que soube criar as condições para que a democracia nascesse e se desenvolvesse na África do Sul. O vosso combate vai muito nesse mesmo sentido, vai no sentido também daquilo que o Nelson Mandela fez na África do Sul, e vocês são muito a continuidade
de muitos daqueles que morreram em combate em favor da democracia em Angola, e aqueles que continuam a fazer esse combate também. Vocês são a juventude da continuidade pela democracia. Um grande abraço, muito solidário convosco. Obrigado por tudo. Muito obrigado, Carlos Jove. Mais uma vez, obrigado ao Strategizando, mesmo pelo convite. Eu estou aqui, espero que sim, aos leitores do livro, agradeço já a partida e votos de boas leituras e pronto, estamos aqui. E sempre que quiseres, o Strategizando está disponível. Grande abraço, adeus. Um Grato abraço. pela entrevista. Grande abraço. Fica bem.